boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Pedro Ruas, vereador desta casa e presido esta sessão solene no dia de hoje. E nós damos início a ela, que diz respeito à outorga do título honorífico de cidadã de Porto Alegre, para a advogada e professora Marilinda da Conceição Marques Fernandes. E este projeto, aprovado por unanimidade, teve a iniciativa da vereadora Fernanda Melchiona. Eu convido a compor a mesa a nossa homenageada Marilinda da Conceição Marques Fernandes. O desembargador Manuel José Martinez Lucas, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor Salim Paulo, representante do Conselho de Cidadãos Honorários de Porto Alegre. E também Raul Elvanger, coordenador do Comitê Carlos de Ré, da Verdade e da Justiça. Com a palavra, vereadora Fernanda Melchiona. Boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar as autoridades já nominadas que compõem a nossa mesa e, em muito especial, a nossa homenageada da tarde de hoje, a minha amiga, companheira de muitas lutas, a Marilinda Conceição Marques Fernandes. Agradecer a presença de todos que vieram prestigiar essa homenagem, representantes sindicais, lutadores, ativistas, juízes, desembargadores, integrantes do Judiciário, os vereadores, vereadora Jussara Coni, vereador Alberto Koptic, vereador Nereu Dávila, que estão conosco aqui. E nós temos muito orgulho, querido Pedro Ruas, que preside os trabalhos na tarde de hoje, a quem eu agradeço também a oportunidade de compartilhar esse momento conosco muito especial. Porque nesses mais de 30 anos que nós temos a presença da Marilinda aqui na cidade de Porto Alegre, nada melhor do que homenageá-la com um dos grandes títulos e homenagens da nossa Câmara a alguém que tem uma vida dedicada à militância, uma vida dedicada às grandes causas da luta pela igualdade, as grandes causas das lutas dos trabalhadores, as grandes causas das lutas das mulheres. E eu queria fazer um resgate muito breve da trajetória da Marilinda, porque essa trajetória começou muito cedo, Marilinda, e isso nos inspira bastante. Começou muito cedo, lá em Portugal, ainda quando a Marilinda começou a sua militância já na Faculdade de Direito, na Universidade de Coimbra, e teve a honra de participar da turma do Direito Vermelho pelas posições em defesa de uma sociedade justa e igualitária e comandada pela ampla maioria do povo. Participou do movimento estudantil num dos grandes momentos de resistência, que foi um movimento em Portugal, mas que foi um movimento no mundo inteiro, contra o fascismo, no caso de Portugal, relativo ao salazarismo. Nós ficamos muito orgulhosos de conceder esse título para alguém que, desde o movimento estudantil, combateu esse regime e, ao mesmo tempo, teve a honra de participar de uma das grandes noites, querido Guilherme, que foi a noite da Revolução dos Cravos. Teve lá em Portugal a oportunidade histórica de ser parte dos milhões que tomaram as ruas cantando a Grândola Morena e, ao mesmo tempo, referendando o movimento dos Capitães de Abril, que, entre 24 e 25 de abril de 1974, derrotaram esse regime. Depois, de 78 a 80, foi assessora jurídica do Ministério da Seguridade Nacional. Depois, nos anos 80, integrou a equipe do Ministério do Planejamento da Guiné-Bissau, também entusiasmada com os ventos da luta independentista que sopravam naquele momento do mundo, e teve a oportunidade de fazer parte dessa comitiva na Guiné-Bissau. Em fevereiro de 84,
nossa combativa, anarco-sindicalista, homenageada na tarde de hoje, chegou a Porto Alegre, não só se encantou com as belezas da nossa cidade, mas, sobretudo, com a luta também organizada de muitas categorias profissionais, com a categoria dos bancários, dos previdenciários, está aqui a Silvia, e tantos outros trabalhadores do Sindesprev, o Zé, né, Zé Campos, que também são parte dessa luta dos previdenciários, junto com os metroviários, com os aeroviários, com os bancários, com processamento de dados, e nós temos aqui a Vera Guasso, e tantos trabalhadores, assim como o companheiro Érico Correia, da CSP com Lutas, que está aqui conosco na tarde de hoje, tantas outras categorias que tiveram uma voz, tanto do ponto de vista do direito, mas, sobretudo, como uma militante social em defesa dos direitos desses trabalhadores. Assim como a Marilinda se integrou naquele momento, nós estamos falando de 1984, a luta das diretas já, uma luta muito importante, que teve também a participação da nossa companheira, a luta da Constituinte, em 88, a luta pela reforma agrária, a luta pela reforma urbana, a luta em defesa dos trabalhadores do campo e da cidade. Então, nós temos na figura da Marilinda uma trajetória, através da sua militância ou através também do seu escritório especializado em Direito e Seguridade Social, nós temos uma trajetória marcada pelos bons e grandes enfrentamentos. A Marilinda é uma feminista em tempos que faz-se cada vez mais necessário defender a igualdade de gênero, defender o combate à violência contra a mulher, defender a regulamentação do trabalho das empregadas domésticas e defender firmemente contra as vozes do fascismo que ainda encontram espaço nos parlamentos, como é o caso do Jair Bolsonaro, que tem a capacidade de usar uma tribuna da Câmara para violentar todas as mulheres brasileiras, quando incita o estupro, quando incita o ódio, quando incita tudo o que há de pior nessa sociedade. Cada vez mais hora de sermos cada vez mais e mais feministas. A Marilinda é uma defensora da cultura, da arte. A Marilinda também é marcada, eu preciso, obviamente, referenciar, por uma trajetória pessoal. Tem os filhos, o Rodrigo Fernandes de Oliveira, e meu amigo, um companheiro, o Guilherme Fernandes de Oliveira, que nos acompanha, casada com o desembargador Sérgio Giscov. E nós queremos, ao homenagear a Marilinda, também homenagear toda a sua família, os companheiros, militantes e lutadores, que, como a gente sempre diz, né, Marilinda, o fruto não tende a cair longe do pé. Muita honra de conceder uma parte a Vera Guasso, presidente estadual do PSTU, nesse momento da homenagem. Boa tarde a todos e a todas. Enquanto presidente do PSTU estadual, não poderia deixar de estar aqui hoje para homenagear uma mulher internacionalista. Essa mulher que saiu lá de um país da Europa, viajou por aí e chegou ao Brasil. Internacionalista não por acaso, porque começa uma militância ainda no seu país de origem. Numa das mais belas revoluções que o mundo já assistiu, que foi a Revolução dos Cravos, que a cada dia que a gente lembra e vê um filme, enfim, a história, e a Marilinda muito bem sabe contar essa história, porque fez parte, nos emociona. E a Marilinda, e eu queria corroborar com as palavras da Fernanda, que em momentos de apologia ao crime contra as mulheres, ter uma feminista, para além de uma internacionalista, revolucionária, feminista, em momentos de apologia ao crime às mulheres, é muito importante, né? Porque o nosso país, além de que muitos falam que as mulheres estão vivendo um momento muito bonito, não é verdade. As mulheres brasileiras estão vivendo um momento muito duro. E a Marilinda, eu acompanho, tem estado em todos os debates, momentos de debates para defender, né, os direitos das mulheres, né, para tratar os desiguais não como iguais, mas com as suas diferenças, mas com os mesmos direitos. Então, isso é muito importante. Então, eu queria terminar dizendo que nos honra muito. A Marilinda é uma lutadora social, o mundo do direito, vários companheiros e companheiras dela estão aqui, mas também os seus companheiros e companheiras de trabalho da militância cotidiana. E isso é muito importante, porque nós, seres sociais, né, nós desempenhamos vários papéis, mas nós temos uma única existência.
E essa existência, que nem a da Marilinda, que é da defesa dos interesses das mulheres, da classe trabalhadora e todos aqueles e daquelas que não têm voz e nem vez, é fundamental no nosso país e em todo o mundo. Marilinda, me dou aqui um grande abraço publicamente, porque tu merece, assim como todos os amigos e amigas que estão aqui, e Pedro Ruas, Fernanda, todos os vereadores, vereadoras, todos nós devemos agradecer o trabalho da nossa grande companheira Marilinda Fernandes. Obrigado, Vera Guasso. Vereador Nereu Dávila. Vereadora Fernanda Melchiona, vereador Pedro Ruas, que preside os trabalhos, componentes da mesa, o Elvanger, vice-presidente do Tribunal de Justiça, nossa homenageada, presidente Cidadãos Honorários. Vereadora Melchiona, queria cumprimentá-la pela feliz ideia desse título, porque eu, lendo a biografia, a trajetória da nossa homenageada, fiquei impressionado, e aqui agora fico mais ainda, porque, vereadores, uma pessoa que está há apenas 30 anos no Brasil, são pouco, 30 anos hoje não é nada, consegue uma plateia deste quilate, uma intelectualidade desse teor. Ou seja, a sua presença na sociedade porto-alegrense, realmente a vereadora Melchiona foi muito feliz, porque merece o título realmente de ser institucionalmente cidadã de Porto Alegre. Fez por merecer. E como na saudação às autoridades, aqui estão de todos os matizes, uma representatividade fantástica esta tarde. E, portanto, vereadora, meus parabéns pessoalmente e, em nome da bancada do PDT que represento, trago os parabéns pela sua lembrança. E Porto Alegre sente-se encalanada com esse título. Ficamos muito felizes, a Câmara, de poder, uma pessoa que já lá, além mar, prestou tão grande serviço nas causas populares, combatendo o fascismo, combatendo o Salazar, enfim, tudo que todos sabemos a seu respeito, é realmente uma honra. Eu, pessoalmente, me permita, homenageada, tenho ainda um acréscimo, porque o Sérgio Guiscov Pereira, desembargador, hoje seu marido, também, cuja família, Pereira, o pai dele, doutor Ney Pereira, foi um ilustre engenheiro da Rede Ferroviária Federal, e ele, particularmente, meu amigo há muitos anos. Por isso, a homenagem expande a toda a família. Meus parabéns, felicidades, e digo ao contrário, que poderia dizer Vossa Senhoria da tribuna, que sente-se honrada em ser cidadã de Porto Alegre, eu vou dizer, e o Pedro Ruas, eu conheço muito bem o Pedro, eu sei que ele vai assinar junto, no seguinte sentido: nós, de Porto Alegre, representantes de Porto Alegre, é que nos sentimos, e posso, acho, falar em nome de todos que estão aqui, para testemunhar esse ato, nós nos sentimos felizes de ter em Porto Alegre uma pessoa do vosso quilate, da vossa estatura jurídica e moral. Meus parabéns. Muito obrigada. Obrigado, vereador Nereu Dávila. Vereador Alberto Koptic. Vereador Pedro Ruas, que preside a nossa sessão, vereadora Fernanda Melchiona, saudando a todos os presentes aqui, agradecendo a presença na nossa casa de tantos ilustres operadores do direito, lutadores sociais, e a nossa homenageada, doutora Marilinda. Eu quero, vereadora Fernanda, lhe agradecer, assim como o vereador Nereu acaba de fazer, por esta oportunidade de trazer aqui para a nossa casa, para a nossa cidade, essa homenagem a uma pessoa que escolheu estar na linha de frente da luta social, independente de continente, de pátria, né? A sua pátria é o mundo e a sua luta são todos os seres humanos. E, na verdade, assim como tantos que aqui estão, a senhora e os lutadores, inclusive aqueles que escolhem operar o direito em favor dos que menos têm e usar o direito como ferramenta de transformação social, não de manutenção de privilégios, são os verdadeiros construtores da democracia substancial, da democracia dos direitos,
não da democracia das aparências. Muito obrigado, vereadora Fernanda. Parabéns, meus cumprimentos à senhora e a todos que lutam por um mundo mais justo e solidário. Obrigado. Obrigado, vereador Alberto Koptich. Vereadora Jussara Coni. Em primeiro lugar, eu vou me dirigir a Fernanda Melchiona. Essa jovem mulher lutadora, com a qual tenho a oportunidade de estar convivendo depois de 30 anos que estive aqui pela primeira vez, nessa Câmara Municipal. E naqueles 30 anos aproveito para cumprimentar o Pedro Ruas, porque também estivemos juntos naquele outro momento histórico. Em um momento histórico que a Marilinda chega aqui. Momento histórico da luta pela redemocratização do nosso país. E eu acho que a Verinha Aguaço foi muito feliz quando ela trouxe presidente, mulher, presidente do PSTU, quando traz aqui a figura internacionalista que tu representa, porque nós estamos aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, a cidade do Fórum Social Mundial, a cidade que, como diz Tolstói, né, conhece tua aldeia e serás universal. Eu acho que a partir do conhecimento e da luta na tua aldeia, tu vem para a nossa pátria, não para dominar, mas para nos ajudar a libertá-la. Então, eu acho que é dessa maneira que a bancada do PCdoB, com muita emoção, te homenageia, através desta feliz ideia da bancada do PSOL, através da Fernanda Melchiona, de nós concedermos hoje, e nós que temos que agradecer, o título de cidadã de Porto Alegre. Eu fui cidadã dessa cidade. Eu me considero, hoje, num patamar mais elevado, contigo, cidadã também da nossa cidade. E tu me fazes lembrar, então, Furria. E eu acho que não é por acaso que a nossa plateia aqui é tão... ela tem de tudo aqui. Ela tem de tudo. Ela tem do direito até os movimentos sociais e a luta do povo sindical. A luta do movimento sindical. E tu me fazes lembrar, Furria, quando diz, pela tua luta, ao lado de tantas mulheres, de que o grau de emancipação de uma sociedade é medido pela emancipação das mulheres nessa sociedade. E a tua luta nos remete a entender, e essa homenagem diz isso, de que nós, mulheres, não vamos nos emancipar, nem as mulheres, nem os homens, nos marcos de uma sociedade capitalista, de uma sociedade opressora, mas que essa nossa luta é estratégica nesse momento para que nós possamos um dia viver as nossas maravilhosas diferenças na igualdade. Obrigada. Vereadora Sara Coni, muito obrigado. Vereador Ayrton Ferronato. Bom, meu caro presidente Pedro Ruas, mas trazer um abraço à Fernanda pela iniciativa e quero dizer e registrar a importância de nós estarmos aqui e com esta composição de mesa. O querido Pedro Ruas presidindo a sessão, e o Salim está conosco aqui, vereador dos nossos tempos, lá de 89, 90, 91, hoje cidadão de Porto Alegre, numa noite de casa cheia, e dizer que vereador Salim, Pedro Ruas, nós somos de uma geração de vereadores um pouquinho mais antiga, mas eu acho que ela se complementa com a presença da vereadora Fernanda e do vereador Koptich, jovens vereadores e vereadoras aqui da nossa cidade. Acredito que a presença também do doutor Manuel, aqui representando o judiciário, dá um formato distinto e engrandece o nosso evento, e com a presença do Raul também, o nosso homem sempre presente nas causas da nossa cidadania do povo brasileiro. E trazendo aqui um abraço à senhora e dizer da importância que é estarmos com a senhora nesta tarde, onde se homenageia uma mulher da grandeza e do trabalho prestado para a cidade de Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul e espraiado no país inteiro. Um abraço e parabéns a toda a senhora e a todos que estão conosco nesta tarde. Obrigado. Muito obrigada, vereadora Ayrton Ferronato. Prestigiam esta cerimônia os já referidos filhos da homenageada, o Guilherme e o Rodrigo, também a senhora
assessora institucional da Secretaria Municipal de Educação, Célia Maria Trevisan, o Alberto Indeburgo Fetter, que é o nosso cidadão de Porto Alegre, a Silvia Vieira e Carmen Foque, que são diretoras do Sindesprev, estão aqui, o Rui Gonçalves, da Palmarinca, vereadora Fernanda, que está ali, aliás, ao lado do Luiz Lopes Burmeister, os dois estão juntos ali, a Vera Guasso, nossa presidente estadual do PSTU, aliás, está aí junto o Júlio Flores, também do PSTU aqui, a Marli Magalhães, diretora do Cinto Saúde, o doutor Eugênio Couto Terra, que é o presidente da AJURES, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, sinta-se em casa, doutor Eugênio, assim como também o doutor Armínio José Abreu Lima e o doutor Cacildo de Andrade Xavier, que são ex-presidentes do Tribunal de Justiça do nosso Estado, que é uma grande honra, bem como, eu vejo lá o Engler, já tinha visto, bem como os ex-presidentes do Tribunal Regional Eleitoral, Alfredo Engler, Paulo Monte Lopes e Marco Olério Oliveira, já tinha visto também, a senhora diretora do Centro de Saúde, Marli Rosa, o delegado do Centro de Saúde, André Thiago, já foi mencionada a presença do ex-desembargador, advogado, companheiro da homenageada, Sérgio Descalvo Pereira, uma honra sempre tê-lo aqui. Nós gostamos de registrar a presença dos advogados, como já foi feito no caso do Burmeister, da doutora Paese, do Rolf Hansen Madaleno, que eu vejo daqui, o pai dos filhos do homenageado, Jorge Oliveira, vejo daqui também, e, enfim, a todos que estão neste momento, Érico Correia, é uma alegria e uma honra para a casa que possamos tê-los presentes numa homenagem tão importante, proposta pela vereadora Fernanda Melchiona, meu caro Paulo Orval Particelli Rodrigues, a quem eu devolvo a palavra neste momento. Vereadora Fernanda Melchiona. O Plínio dizia, Marilinda, que os melhores anos da vida dele estavam por vir. Ele dizia isso já com seus 84 anos, o Plínio, que infelizmente nos deixou esse ano. E quando nós olhamos a tua biografia, eu vejo que nós não estamos aqui só referendando as lutas do passado, nós estamos referendando as lutas do presente, o apoio incondicional às lutas da juventude, às jornadas de junho, a defesa intransigente dos movimentos que agora, recentemente, no mundo, começam a surgir, que colocam de novo a mobilização como método das grandes transformações, o grito da juventude que, nesse momento, se ouve forte nos Estados Unidos, quando os jovens dizem não podemos respirar, ao ver o assassinato dos jovens negros, o Mike Brown e o Eric Garner, que era um trabalhador, mas que, na verdade, virou uma onda de lutas democráticas diante do racismo que ainda impera numa sociedade extremamente excludente, as lutas feministas, como nós já dissemos, as lutas permanentes em defesa dos direitos dos trabalhadores, que há tanto tempo e a toda hora os governos tentam tirar. Nesse momento, nós discutimos e combatemos o PL, que flexibiliza as terceirizações, quer dizer, aumenta o grau de terceirizações e que precariza ainda mais a condição do trabalhador. Nesse momento, nós temos 2 categorias de terceirizados que estão sem receber seus direitos trabalhadores na cidade de Porto Alegre, uma vinculada ao Estado, ao Hospital Sanatório Partenon, e outra vinculada à ISMED, e que mostra a barbárie que é a terceirização do ponto de vista dos direitos do trabalhador e, por outro lado, da superexploração da classe. Então, nós temos na trajetória da Marilinda as lutas do passado, do presente e certamente do futuro. Eu quero, com muita tranquilidade, parafrasear o Bertolt Brecht, me sentindo um pouquinho na autoridade de adaptá-lo à nossa condição de feministas, socialistas e lutadoras. O Brecht, então, dizia, já com as alterações devidas ao nosso gênero, que há mulheres que lutam um dia só e são boas. Há outras que lutam um ano e são melhores. Há as que lutam muitos anos e são muito boas, mas há as que lutam toda a vida, e essas são imprescindíveis. Então, eu quero entregar o título de cidadão de Porto Alegre a uma mulher imprescindível, Marilena Marques Fernandes. Muito obrigado, vereadora Fernanda Melchiona, e eu convido Vossa Excelência, não se antes registrar a presença dos advogados Fernando Malheiros e Perciano Bertolucci,
a fazer a entrega, então, aqui do diploma e da medalha à nossa homenageada. Com a palavra, na tribuna, a nossa homenageada, a doutora Marilinda da Conceição Marques Fernandes. Eu peço que a vereadora Fernanda Melchiona acompanhe a nossa mesa também, por favor. Bem, muito boa tarde. Falava quando cheguei para a Fernanda de quão é difícil para nós ativistas as formalidades se tornam extraordinariamente complicadas. De qualquer modo, o formalismo me impõe que eu cumprimente com muita honra a mesa presidida pelo grande amigo e colega Pedro Ruas, aliás, que eu acho que nos conhecemos desde que eu cheguei ao Brasil. Com certeza. E pela presença, que também muito me honra, do Sr. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Manuel José Martínez Lucas. Também nos conhecemos praticamente desde que cheguei ao Brasil, que junto com o Dr. Armínio também era lá da turma de Canoas, que tanto me ajudaram, me recepcionaram, enfim, e me tornaram este ser um pouco mais forte em vosso território. O senhor representante do Conselho de Cidadãos Honorários de Porto Alegre, Salim Paulo, e o senhor coordenador do Comitê, Carlos de Ré, grande lutador, Raul Elvangra. É um imenso prazer, efetivamente, de o ter. E, claro, a Fernanda Melchiona, que me concedeu, de facto, e me propôs este título. Como o acto em si me parecia bastante solenizado, e eu, apesar de gostar muito de discursar sem escrito, não me atrevi a vos enfrentar sem, de facto, fazer uma coisa mais concisa. Tanto mais que me disseram que o tempo que eu dispunha não era muito grande. Assim sendo, passarei, então, a partilhar convosco algumas das reflexões que me vieram a propósito da minha estadia nesta cidade há 30 anos. Cidade a que cheguei e que durante estas 3 décadas eu consegui esse feito. Como um anarcossindicalista é muito difícil construir. Nós construímos e desconstruímos, construímos e desconstruímos. E assim nós conseguimos avançar. Contudo, consegui construir uma família que muito me honra, que me dá muitas alegrias, um projeto de trabalho que levo a cabo junto com o movimento sindical, grandes companheiros, são eles que alimentam e legitimam, em parte, a base do meu trabalho e me instigam a estudar, me instigam a avançar, no sentido de aprimorarmos os mecanismos de defesa da classe trabalhadora, hoje não tanto da ampliação de direitos, mas mais em momentos de manutenção dos direitos. Trabalho junto também com o movimento Sem Terra, com o movimento das comunidades de base, junto com a Temis, tenho participado na formação das promotoras legais populares, projeto extremamente importante. Tenho militado junto do movimento feminista, tenho preferido palestras, tenho preferido aulas junto às universidades, junto dos sindicatos, enfim, junto da sociedade como um todo. Tenho lutado por uma Palestina livre, pela descriminalização dos movimentos sociais e tudo isto, sem que em momento algum eu tenha sido objeto de qualquer discriminação pelo facto de não ser brasileira e, em particular, porto-alegrense. É fantástico. Nunca me senti fora de casa, nunca tive um reparo. Eu sei que isto não é exemplo para ninguém, mas que, na verdade, em relação a mim, vocês, porto-alegrenses, têm sido de uma lisura, têm sido de uma delicadeza humana e de uma coisa fantástica, que é o cidadão de um outro país se sentir inserido e à vontade para falar, para lutar junto convosco, sem que em algum momento lhe seja feito algum reparo. Convenhamos, senhores e senhoras, que na atual conjuntura mundial é algo muito raro e digno de louvor, pois nosso sonho do mundo sem fronteiras e do direito à livre circulação de pessoas está cada vez mais longínquo, num contexto de fortalecimento dos controles de acesso, sobretudo aos países que ainda aparecem como refúgios possíveis para alcançar a autossubsistência, a proteção às perseguições políticas, religiosas e de género.
O Mediterrâneo é hoje um cemitério, onde só este ano pereceram mais de 3.500 refugiados vindos das guerras do Oriente Médio e da África. Suas águas, azuis e quentes, infelizmente, não são mais objeto de odes, mas de cânticos fúnebres e de apelos daqueles que se agarram com desespero a uma esperança de paz numa Europa que se transforma a cada dia numa fortaleza indiferente à sorte daqueles povos que por tantos anos explorou e ocupou até o século passado. Claro que ainda hoje continua exercendo suas políticas imperialistas, notadamente a França e as outras potências que sob a égide de que vão promover a paz, acabar com o terrorismo, muitas vezes nada mais fazem do que desestabilizar sociedades que tinham uma vida bem melhor do que hoje, onde não têm paz nem condições de permanecer lá. Claro que não é só a Europa que se fecha ao pedido de asilo, ao direito ao trabalho, à moradia dos que a buscam. Os Estados Unidos, igualmente, diariamente tentam ser alcançados pelos latino-americanos e, sobretudo, pelos mexicanos, que fogem ao terror que se instalou no seu país e são deixados nas mãos dos coiotes, entregues a si mesmos, agonizando junto ao muro cada vez mais alto e longo que os impede de acessar os Estados Unidos. Nesta medida, o Brasil, Porto Alegre em particular, se contrapõe, elegendo a solidariedade entre os povos e refutando o conceito de cidade, país, fortaleza. Para além dessa prática de solidariedade entre os povos que desejamos que prevaleça e se fortifique em Porto Alegre, esta cidade tem-se imposto pela sua inquietude, no seu constante desassossego. Se projeta e se pensa para além de si mesma, transgressora da ordem, inconformada com o fatalismo histórico, ela se projeta e chama a si um papel transformador na ordem jurídica, política, social e económica, que me faz receber com redobrado orgulho o título que ora me é conferido de cidadã desta cidade, que nestas 3 décadas se impôs nacional e internacionalmente ao lançar, há mais ou menos 26 anos, começo pelo primeiro movimento que eu acho de suma importância para Porto Alegre, que é o movimento do direito alternativo, filho dos tempos de intensa militância e de utopia transformadora, característica das diretas já e da Constituinte. Este movimento, encabeçado por parte da magistratura gaúcha, vai defender com afinco o espírito dos princípios constitucionais e a consolidação dos legítimos direitos e aspirações de solidariedade. Ao interpretar a lei dentro desse marco constitucional, mas sem se arredar da realidade para a qual julga, sem deixar de ter em conta as condições socioeconómicas daqueles que buscam a boa justiça, passa assim o direito alternativo a ser um poderoso instrumento de paz social, de emancipação de cada cidadão, em suma, meio de construção da utopia de uma vida mais digna para todos e um contraponto ao discurso derrotista, à violência e à repressão. É o respeito aos direitos humanos, às garantias e aos princípios do direito à vida e à dignidade humana que deverá prevalecer. Se no plano judiciário Porto Alegre é referência e notícia na mídia nacional e internacional, por ousadia no plano das políticas públicas, vai pautar uma nova forma de exercício de administração direta por via do orçamento participativo, o qual acaba de fazer 25 anos e se tornou num instrumento de exercício de democracia direta e meio de intervenção das camadas mais pobres da sociedade, as quais, por via dos conselhos populares, vão intervir na política e realização de investimentos em obras, serviços e bem públicos na sua comunidade. O orçamento participativo virou modelo de participação popular e foi replicado em centenas de cidades pelo país e mundo afora. Por via de reuniões abertas e assembleias, num sistema de democracia direta, se contraria a lógica da troca de favores entre líderes comunitários e poder público. Com o orçamento participativo, se colocou a participação direta do indivíduo como um novo paradigma democrático. O orçamento participativo, verdadeira inovação institucional que estende o processo democrático para os segmentos pobres da população, como uma forma compartilhada da cidade entre o poder público e a sociedade civil. O facto do orçamento participativo possuir um caráter redistributivo é fundamental, pois assim, a população de baixa renda passa a ter um instrumento de redução dos elevados níveis de desigualdade que caracteriza a sociedade brasileira. Mas se Porto Alegre já tinha, por via do movimento de direito alternativo e do orçamento participativo, se tornado ao final do século XX referência mundial de uma cidade
que se pensa como uma protagonista do processo de construção de uma nova ordem mais justa e mais igual, ela foi, sem dúvida alguma, a alvorada do novo século, ao chamar assim, em janeiro de 2001, o Fórum Social Mundial, lançando a partir deste um projeto de civilização alternativo para a humanidade, ousando afirmar e lutar pela construção de um outro mundo, que luta pela paz em vez da guerra, que luta pela solidariedade entre os povos, pelos direitos humanos, pela preservação ambiental do planeta através da democracia participativa, por um mundo mais justo, mais igual, mais livre de fronteiras, mais forte em solidariedade. Porto Alegre segue sua senda nas jornadas de junho e toma as ruas, junto com as demais cidades do mundo, na defesa da primazia do coletivo sobre o privado. No repúdio à crescente mercantilização dos serviços públicos, questiona com veemência os valores que presidem a modernização dos padrões de consumo, nega a própria essência do capitalismo dependente e coloca na ordem do dia a necessidade de uma verdadeira revolução cultural que redefina os princípios que devem nortear a própria noção de progresso. Porto Alegre está hoje, de facto e de direito, entre as maiores cidades do mundo, como paradigma na luta da democracia direta por uma ordem mais legal, mais justa e mais solidária. Porto Alegre, do outro lado do Oceano Atlântico, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade e da igualdade, canta para ti e te saúda, pois que dentro de ti, tal como dentro dela, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Muito obrigado. Quero fazer o registro da presença também da Natália Bittencourt e do Matheus, do DCE da URGS, da Raquel Matos, do DCE da PUC. Agradecer novamente a presença do desembargador Manuel José Martinez Lucas, representando aqui o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, do Salim Paulo, que representa o Conselho de Cidadãos Honorários de Porto Alegre, do nosso querido Raul Wanger, coordenador do Comitê Carlos Derré, da Verdade e da Justiça, aos vereadores e vereadoras presentes, a todos que nos deram a honra, fundamentalmente a vereadora Fernanda Melchiona, por ter oportunizado a esta Casa Legislativa este momento tão importante e inesquecível, na verdade, a partir de hoje. E a nossa querida advogada, professora, amiga, militante, Marilinda da Conceição Marques Fernandes. Saiba que esta cidade a recebe como filha, com muito orgulho, com muita alegria. Aquilo que já era de fato, agora é legal. Muito obrigado a todos. Nós teremos agora a oportunidade de ouvirmos a Internacional Socialista. De pé também.
Agora, eu, pessoalmente, vou ficar devendo para a Marilinda o fato de que, em 5 mandatos que eu encerro agora, é a primeira vez que eu ouço neste plenário internacional. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.